Oi, gente, muito boa noite nessa segunda-feira muito especial. Estão me ouvindo, gente? Está todo mundo me escutando? Saudade das minhas aulas, né, gente? Voltamos. Algum tempo aí, né? Mas hoje é uma aula muito especial, tá, gente? Para mim é um dia muito especial também. Espero que para vocês também, porque hoje a gente vai ter aí uma super oportunidade e o nosso objetivo dessa aula hoje é lançar para vocês o nosso novo guia em parceria com a Arauco, tá, gente? O novo guia de especificações da Arauco, tá? Olha só que lindo esse material. É um material físico também. E hoje nós teremos o quê? Para quem ficar ao vivo com a gente até o final da aula, vai saber como ganhar o guia entregue, impresso na casa de vocês, tá, gente? Então, vocês sabem que na ARC a gente é bastante conhecido pelos nossos guias de detalhamento, né? Então, estão aqui. Quem aqui, gente, já tem o nosso material? Quem aqui já tem os guias de detalhamento da ARC? Faça uma pesquisa aí no chat, gente. E hoje eu vou dar uma aula de detalhamento. E no final dessa aula de detalhamento, a gente vai dizer para vocês como que vocês conseguem ganhar esse material de forma gratuita, entregue na casa de vocês, tá, gente? Então, esse guia ele foi feito com o intuito, obviamente, que vocês sabem, que é melhorar a qualidade de detalhamento e de especificação de todos os arquitetos, né? Então, hoje eu preparei para vocês uma aula especial. O meu objetivo aqui, tá, gente, é trazer um pouco para vocês sobre a minha experiência na parte de detalhamento, na parte de marcenaria e tudo mais. E a gente quer que vocês fiquem com a gente até o final. Afinal, hoje é uma aula em parceria com a Arauco, onde a gente está fazendo aqui o nosso lançamento do Espero, nosso primeiro guia de especificação e detalhamento. Então, gente, vamos começar aqui, tá? Eu quero que vocês fiquem até o final, porque no final a gente vai dizer como e quantos a gente vai liberar, mas eu já digo para vocês que é uma quantidade, gente, muito boa, tá? Então, praticamente todo mundo tem aí chance de ganhar, mas para isso precisa ficar com a gente até o final. Então, gente, hoje é uma aula sobre que a gente vai falar, obviamente, sobre detalhamento, eu vou falar um pouquinho sobre Arauco, mas vou falar um pouquinho sobre algumas coisas, um panorama do que eu vejo, né, na parte de detalhamento. Então, vocês sabem que hoje eu sou muito reconhecida nessa parte de detalhamento, especificação, agora a gente está entrando de uma forma muito forte também na parte de inteligência artificial. Mas o que acontece, né, gente? Até mesmo acabei de terminar uma aula sobre IA agora. Para a gente conseguir renderizar bem, a gente precisa detalhar bem, porque o segredo do render ele é a modelagem, e a modelagem ela vem, obviamente, também bem feita quando o detalhamento da marcenaria ele é bem feito também. Então, por que especificar é tão importante, né, gente? Especificar, a gente garante viabilidade técnica, traz segurança para o cliente, valoriza nosso portfólio, fortalece a nossa relação com o fornecedor e evita erros de retrabalho, e tudo isso acaba nos favorecendo como profissional. Então, o que a gente vê bastante, né, gente? A gente vê alguns erros na especificação, desde a escolha de materiais com baixa durabilidade, aplicação errada, ou seja, não sabe o que é um MDP, não sabe o que é um MDF, não pensa no uso, não pensa na manutenção. Às vezes uma questão de execução, mas às vezes a gente tem também um problema de detalhamento. E esse problema de detalhamento ele é um problema bem recorrente, né? Então, gente, eu gosto de dizer que dentro da arquitetura a gente tem uma coisa muito importante que a gente chama de ciclo da satisfação. O que é o ciclo da satisfação, gente? É quando nós arquitetos estamos satisfeitos, o cliente ele está satisfeito e o fornecedor está satisfeito. Para essa roda girar, a gente precisa o quê? A gente precisa ter conhecimento, bagagem, repertório, né? E aí a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, nosso fornecedor vai querer trabalhar com a gente e automaticamente o nosso cliente ele vai ficar bem satisfeito. Eu vejo cada vez mais, né, gente, que isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando de cliente, quando a gente está falando de satisfação e de tudo que a gente precisa, tá? Então, basicamente, gente, a gente tem aqui esse ciclo e é muito importante que cada vez mais vocês se desenvolvam como profissionais para vocês melhorarem. Então, para quem não me conhece, gente, meu nome é Renata Poxaruca, eu sou arquiteta, sou fundadora da Arc Express, né? Eu cuido da parte, né, eu já desenvolvi muitos projetos, desenvolvi um braço de educação muito forte, a gente ficou muito conhecido por causa dos nossos guias, né? Nossos guias de detalhamento, então hoje eles são 11 guias que eles foram eleitos a melhor fonte de consulta do mercado. E em parceria com o Arauco, a gente resolveu desenvolver o primeiro deles, que é esse guia de especificação, e é isso que a gente está fazendo o lançamento hoje, né? Além disso, gente, a gente tem um braço, né, de tecnologia, que é uma IA, que ela se chama Ana.
A Ana é a única IA também que ela é capaz de renderizar num clique. Depois eu vou mostrar para vocês ela funcionando também, né? Então, gente, vamos falar rapidamente aqui sobre a Arauco, né? A Arauco ela é uma empresa florestal chilena que ela está há mais de 50 anos no mercado, então é muito importante a gente entender o peso de uma empresa dessas globalizadas, com cerca de quase 3 mil colaboradores, né? Tem 55 plantas industriais. Então, o que eu quero dizer isso, gente? É uma empresa que ela é muito fortalecida, ela tem muito credibilidade. Isso é muito importante quando a gente vai especificar, né? Porque a gente sabe quem que a gente está especificando, como a gente está especificando, e a gente traz muito mais segurança para nosso trabalho, para o marceneiro e para o nosso cliente, né? Então, hoje aqui na ArcExpress, sempre que a gente vai especificar vai utilizar um fornecedor, a gente pergunta quais são as chapas que eles usam e a gente tem certeza da garantia das chapas da Arauco também, né? Então, gente, a Arauco, ela está presente, ela é líder, maior produtora em painéis da América, né? Ela é uma única indústria de painéis no mundo, com 5 fábricas, com fábricas em 5 continentes, tem clientes em 80 países, então ela tem qualidade mundial no reconhecimento do mercado nacional, o que é muito importante para tudo. Além disso, gente, é uma companhia, né, que tem certificados de carbono neutro, de BioClean, né? Então, para quem não sabe o que é BioClean, é essa proteção antiviral e antibacteriana, né, que ela é criada uma película em cima do MDF, e tudo isso, obviamente, é muito favorável, e são coisas que a gente não sabe, né, mas que são muito importantes. Então, por isso que a gente está aqui hoje, né? Para eu trazer um pouquinho de todo esse conhecimento, de informações que a gente acaba não tendo e que são muito importantes para nós como profissionais, até mesmo para defender a marca quando a gente quer vender o projeto para o nosso cliente, né? Então, gente, o que é tão importante a gente entender? Por que especificar, gente, é tão importante no nosso projeto? Porque basicamente especificar é cuidar de todas as camadas do projeto. A camada estética, a parte técnica de detalhamento, a parte de execução e viabilidade, conforto, bem-estar, função, experiência de uso, né? E hoje, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma aula de como escolher e especificar os painéis Araucos no projeto de marcenaria, mas de uma forma prática, uma forma completamente diferente. Então, meu intuito é trazer um pouquinho para vocês sobre as chapas, como a gente seleciona, como que a gente escolhe, e depois a gente vê como que a gente vê isso no memorial de detalhamento, e no final a gente vai entender como que vocês podem ganhar o guia de especificação. Então, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre o MDF e o MDP, né? O MDF já diz o nome, F de fibra, e o P é de partícula. E quando, gente, a gente precisa entender qual que é a diferença dos dois. Então, o MDF, ele vai ser mais indicado para quando a gente quer fazer detalhes, coisas estéticas, e o MDP para estrutura, robustez, peso, né? Então, às vezes nosso cliente ele tem um pouquinho de medo do MDP, mas o MDP ele aguenta mais peso, por exemplo, do que o MDF, falando em questões de estrutura e robustez, né? Essa é a parte visual, então na parte de cima o MDF, então a gente vê que ele é mais denso, e o MDP a gente pode chamar que ele é mais aerado, né? Como se ele tivesse mais espaço, mas ao mesmo tempo ele aguenta um pouco mais de peso, né? Então lembrem sempre da parte de fibra e a outra parte de partículas, né? O MDF, gente, ele tem esse núcleo mais homogêneo, ele é feito de fibras bem finas, né? Que é o algodão na madeira, tem essa superfície lisa, que ele é ideal para pintura, laqueação, um acabamento mais sofisticado. Enquanto, gente, que o MDP, ele é produzido com partículas de madeiras prensadas em camadas, ele é mais leve, mais estável de dimensionamento, né? O MDF ele vai ser excelente para cortes arredondados, usinagens, por isso que eu falei da questão estética, e o MDP ele vai ser muito bom para suportar peso, carga vertical, né? E o MDF, então, a gente indica para portas, painéis, detalhes refinados, e o MDF para portas, painéis, detalhes refinados, e o MDP para estrutura, móveis robustos, prateleiras, né? Para tudo aquilo que a gente aguenta peso, né? Então, é importante a gente ter aqui as duas informações. E aí, gente, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, quem aqui já tem ou já teve contato com a tão sonhada maleta da Arauco, né? Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque muitas vezes a gente tem as informações, a gente vai na madeireira ou a gente tem as chapas para olhar, mas a gente não entende o que significa a identidade no nome. Por que o nome é Louro Frejó Poro? Por que o nome é Louro Frejó Trend, né? Então, se a gente olhar, gente, dentro dos produtos da Arauco, inclusive na tão maleta querida, a gente pode ver que aqui a gente tem 2 revestimentos, né? 2 lâminas de melamina que elas teoricamente têm o mesmo nome, mas uma é Trend e a outra é Poro. Por quê, gente? Porque cada chapa da Arauco ela tem 2 identidades.
A primeira identidade é quando a gente está falando da cor, ou seja, o visual. A gente está enxergando que as duas são amadeirados. Mas o segundo, gente, quer dizer o acabamento. E o acabamento, gente, é o toque, é o reflexo. Ou seja, de um lado, a gente tem o trend, e o trend aqui, talvez vocês não consigam enxergar. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela, para vocês enxergarem. De um lado, né, vocês têm ó, o trend, que vocês podem ver que ele é mais opaco, e o outro lado vocês têm ó, o poro, que vocês podem ver que ele é um pouquinho mais brilhoso. Então, quando a gente está falando de chapas Arauco, gente, o próprio nome diz quanto ao acabamento, ao toque, ao reflexo. E se vocês tocarem, vocês vão ver que a gente tem essa diferença de toque, né? Então, aqui, ó, a mesma coisa do frevo, né? A gente tem o frevo mate, que ele também é mais aqui, mais opaco, e a gente tem o frevo dueto, que ele vai ter essa textura, né? Que, querendo ou não, é uma das texturas que a Arauco produz. Então, gente, a gente precisa entender que quando a gente está falando, especificando um projeto, a gente precisa saber um pouco mais das chapas, mas o próprio nome, ele já diz isso, né? Quando a gente está falando de Arauco, cada chapa, ela já tem a identidade, o próprio nome vai dizer, né? Qual que é a cor, o visual, e a outra é quanto ao acabamento, toque e o reflexo. Espera aí que não está compartilhando a minha tela, deixa eu colocar de novo aqui. Então, gente, quando a gente está falando de Arauco, a gente tem o nome comercial, que é o louro, o que vocês veem, a estrutura, né? E depois a gente tem o nome do acabamento, que é o poro, que é o que a gente sente, o que a gente percebe no toque. Então, isso é muito importante que a gente entenda, principalmente para a gente conseguir indicar para um ambiente ou para um cliente. Por quê, gente? Porque cada projeto tem uma intenção, cada ambiente tem uma funcionalidade. Quando a gente vai especificar uma chapa, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Então, pô, se eu vou fazer móveis inferiores na cozinha, eu vou sugerir o mate ou o dueto, né? O que é mais fácil de limpar? O que é mais difícil de limpar, né? Então a gente precisa pensar num todo, mas são informações que poucos têm e por isso que a gente está aqui, né? Então, gente, como que a gente identifica uma chapa? A primeira é o padrão e depois é o acabamento, ou seja, o visual de cor e o desenho. Então, por mais que tenham a mesma cor, um a gente está falando que é mate e o outro a gente está falando que é frevo, né? Então é importante a gente treinar o nosso olhar, até mesmo para a gente conseguir identificar todas essas informações. Então, eu tenho lá o samba, bossa nova, frejó, mas ele pode ser trend, ele pode ser poro, ele pode ser mate, né? Se a gente pegar a chapa, atrás, inclusive, a gente vai ter aqui essa especificação, né? Que é o acabamento e, inclusive, as espessuras disponíveis deste acabamento, que elas são muito importantes para o nosso detalhamento, e já a gente vai chegar lá, tá? Então, gente, nem todos os padrões possuem com todos os acabamentos, né? Então é importante a gente entender quais são as disponibilidades, né? Então aqui eu já usei aqui o louro frejó, que inclusive são essas duas amostras que eu tenho. Então enquanto a gente tem o poro, né, que tem essa textura mais predominante, ele é liso, mas ele tem esse leve acetinado, né, que a gente pode ver que ele tem um pouquinho de brilho, mas na textura ele tem um pouquinho desses poros de madeira, né? Enquanto que o trend, gente, ele é mais fosco, com um reflexo um pouquinho mais homogêneo, né? Então, quando a gente vai especificar, não adianta dizer só que é um louro frejó. Ele é poro ou ele é trend, né? Então, são informações importantes. E para quem não sabe, vai colocar e no fim vai ficar mais brilhoso e poderia ter ficado um pouquinho mais acetinado, né? Então, a gente precisa ter essas informações, né? E aí, gente, na parte de estruturas de madeira. O que significa estruturas de madeira, né? Significa basicamente o desenho da madeira, né? Então, deixa eu pegar aqui. Tinha separado. Então, gente, a madeira ela pode ter diferentes desenhos, né? Ela pode ter esse padrão que a gente chama de um padrão linheiro, que a gente vai estar enxergando, né? Essa textura mais vertical. A gente tem as meias catedrais, que são recortes nas catedrais, e tem as catedrais inteiras também, né? Para a gente colocar. Então, a gente tem toda essa questão dos veios e a forma como ele coloca. Mas por que isso é tão importante, né, gente? Porque às vezes ninguém se preocupa com isso, mas acaba sendo algo muito importante no projeto, tanto no sentido dos veios, quanto a escala que a gente está colocando esses próprios desenhos, né? Então, quando a gente está falando das chapas de madeira,
a gente tem, gente, aí esse desenho de catedral, a gente tem o linheiro, a gente tem o nó, a gente tem os vincos, a gente tem as meias catedrais, e a gente vê isso aplicado em todas as nossas madeiras, né? E por que eu acho que isso é tão importante para a gente trabalhar, né, gente? Porque às vezes a gente vai fazer um projeto e a gente tem uma escala grande. Quando a gente tem uma escala grande, vale a pena a gente colocar uma catedral, ou uma meia catedral, né? Agora, se a gente vai colocar um ripado, esses desenhos eles não vão aparecer, né? Então, basicamente, o linheiro ele seria uma opção mais importante, mais indicada, né? Então, aqui vocês podem ver, ficou bem claro no cinzinho, né? O desenho ali da catedral, ó, mas aqui a gente pode enxergar maior, que a escala lá tá maior, né? Então, a gente tem ali um painel. Diferente de um ripado, que a gente não vai conseguir enxergar, né? Olha só, olha lá o painel ripado. Então, a gente não vai ter essas informações. Então, gente, até mesmo quando a gente faz a escolha de todos esses padrões, a gente precisa entender que a escolha, tá, gente, dos veios da madeira, né, da estrutura da madeira, ela é muito importante para o nosso projeto e a gente precisa ter aí todas essas informações também, tá? E aí aqui a gente traz um pouquinho das texturas, né, gente? Então são 11 texturas. Tem como me colocar lá para o outro lado, Breno? Então a gente tem mate, a gente tem poro, a gente tem chess, a gente tem trend, couro, nature, liso, bold, verte, TX e dueto, tá? Esses são o nome dos 11 acabamentos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, aqui eu trago um pouquinho, tá, gente, do lançamento da coleção desse ano, que tá um arraso, inclusive o stand da Arauco ganhou o prêmio na Revestir. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de olhar, né? Então aqui eu trago aqui alguns acabamentos para vocês conhecerem: o anis, moscada, cravo, ginger, pimenta rosa, né? Pimenta rosa também, uma é mate e a outra com a opção dueto, né, gente? Então, todos os lançamentos, eles são feitos, obviamente, com base em tendências, e esse ano a gente tem essa coleção Realce linda, maravilhosa, para vocês conhecerem cada vez mais e especificarem, colocarem nos projetos, tá? Então, tá lindíssima a coleção, uma coisa quente, né? Uma coisa que traz vida para dentro do ambiente. Se vocês entrarem ali no site, depois vocês podem ter mais informações, mas eu não poderia deixar de trazer aqui todas as informações, né? E aí, gente, falando aqui sobre acabamentos. O mate, gente, ele tem essa textura mais homogênea, com aspecto de laca fosca, né? Então, ele tem essa parte lisa. O poro, ela tem essa textura predominantemente lisa, mas leve acetinado e essas micro ranhuras. O chess tem essa trama com aspecto têxtil, né? Então, dá essa questão de aconchego para o ambiente. O trend, né? Ela é mais fosca também, com reflexo homogêneo, micro ranhurinhas. O couro tem um aspecto têxtil de couro, né? Como o nome já diz. O liso, ele também já é autoexplicativo. O nature tem essa textura linear. Então, se vocês pararem para olhar, tem o verde, que é frisado, o TX, essa microtextura acetinada, o dueto, essa textura geométrica. Então, são um pouco dos acabamentos do universo que eu resolvi trazer hoje aqui um pouquinho, né, gente, para todo mundo. Mas eu também não sei quem que está inscrito hoje no programa de relacionamento da Arauco, né? Lá dentro da plataforma a gente tem um curso completo com todas essas informações. Então hoje também vai ser uma oportunidade para quem ainda não se inscreveu, se inscrever, né? Mas mais no final da aula eu conto para vocês um pouquinho mais, tá? Então, gente, agora eu trouxe primeiro um overview da marca, sobre os acabamentos, sobre tudo, e como de fato a gente consegue pegar todas essas informações e aplicar dentro do nosso projeto. Para quem chegou depois, tá, gente? Bem-vindos aqui a todos, né? Hoje a gente está aqui nessa aula tão especial para fazer o lançamento do guia, em parceria com o Arauco, né? Eu sei que é um super objeto de desejo para todos nós. E como que a gente faz para ganhar o guia, tá, gente? A gente vai liberar muitas unidades no final da aula, mas para ganhar o guia tem que ficar aqui até o final. Então, no final da aula, eu vou dizer para vocês como que vocês podem fazer para ganhar esse guia. Então, fiquem aqui, aproveitem a aula. Faz tempo que a gente não tem um detalhe comigo sobre um assunto de marcenaria. Vou falar um pouquinho sobre contexto de detalhamento. E no final da aula, a gente vai liberar o guia físico e vocês vão receber, gente, impresso na casa de vocês. Obviamente que quem ganhar, mas aqui, ó, gente, todo mundo tem chance, então fiquem aqui até o final, porque a Arauco foi muito generosa e a gente tem várias unidades, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o mapa de especificação Arauco, ou seja, o que é importante a gente saber na hora que a gente vai especificar. Então, acho que a primeira coisa de todas é o tipo de chapa, ou seja, se é um MDF,
se é um MDF. O segundo ponto importante é a questão da espessura, né? E que nem eu já falei para vocês a parte da espessura, cada uma dos acabamentos ele já vai te dizer aqui atrás quais são as espessuras aqui. Então, a Arauco hoje ela tem 6, 15, 18, 25 milímetros, né? O acabamento melamínico, ou seja, qual que é o acabamento, se é frejó, se é poro, se é trend, né? Ou seja, qual que é a camada que a gente está ali em cima. O padrão, ou seja, o desenho, a textura, que é o toque e o reflexo, que eu acabei de explicar, a cor, a iluminação e o uso do ambiente. Então, querendo ou não, gente, esses são 8 pontos importantes na hora de especificar, né, um projeto. Então, a gente começa pelo MDF ou MDP, que eu já trouxe um pouco de contexto para vocês, mas retomando aqui, o MDF, gente, ele vai ser mais indicado para detalhes, curvas, usinagens, e o MDP vai ser mais indicado para resistência estrutural, prateleiras, mas ambos podem ser utilizados em conjunto no mesmo projeto, dependendo da função da peça. Então, tu pode ter um corpo feito de MDP e as portas feitas de MDF, né? Então, a gente também pode fazer toda essa combinação. Quais são as espessuras disponíveis, gente? 6 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros e 25 milímetros. Por que isso é tão importante, gente? Porque quando a gente vai detalhar um projeto, a gente precisa colocar essas informações no nosso projeto, né? Quando eu entrei aqui mais cedo, eu falei que hoje, né, além de uma referência em detalhamento, a gente também é uma referência em inteligência artificial, principalmente na parte de renderização. E hoje, para renderizar, gente, o que é importante? Modelagem. E para modelar, a gente precisa detalhar bem, porque é isso que vai estar representado no nosso projeto. Então, é importante saber sobre as espessuras, sobre os materiais e tudo que precisa, né? O que é o acabamento melamínico, né? O que é o acabamento melamínico, gente? É o revestimento melamínico. Então, o que a gente vai ter? A gente tem a nossa chapa e a gente tem esse papel impregnado, que é um papel especial que vai passar por um banho químico com resinas. E a gente faz ele o quê? Basicamente, ele vai ser prensado com resinas, né? Na nossa chapa. E a gente vai ter o quê? O painel melamina. O painel melamina, ele vai precisar de fita de borda, fita de acabamento, né? Mas basicamente isso é o que a gente chama de melamina. E aí, gente, a gente precisa entender que as chapas, ela tem um tamanho disponível. E o tamanho da chapa Arauco é de 1,85 por 2,75. Por que isso é tão importante num projeto também? Para a gente saber o dimensionamento, para a gente poder fazer os recortes, e a gente precisa entender como que vai ser o acesso ao local, né? Por onde que vai entrar. Não adianta pegar e especificar uma chapa de 2,75 por 1,85 e não saber se aquilo ali passa no elevador. Mas se eu quiser fazer um painel inteiro, eu sei que se for um painel de 1,85 por 2,75 eu consigo fazer. Mas eu preciso pensar no sentido dos veios, se for um amadeirado, para poder planejar o meu projeto, né? Assim como eu preciso pensar na estrutura do corpo, né? Então, normalmente a gente usa 6 milímetros para fundos de móveis, tampos leves, 15 milímetros para caixaria de móveis laterais, tampos, 18 milímetros para caixaria de móveis laterais e tampos, então ou 15 ou 18. E o que isso muda, gente? No custo. Quanto maior a espessura, maior o custo. Mais pesado, mais estrutura para fixar. Pô, eu tenho uma parede que ela não tem tanta estrutura. É melhor a gente colocar 15 milímetros, né? Então, tudo isso é muito importante, né? 25 milímetros, prateleiras, portas, tampos mais robustos, armário como closet, com largura maior, com escala maior, né? Então, é muito importante a gente ter todas essas informações. Então, aqui, por exemplo, gente, a gente tem um detalhamento, inclusive usando o louro trend no projeto, e aí vocês podem ver, a gente queria usar as chapas maiores, só que não cabiam no elevador. Então, a gente tem que fazer toda essa paginação. E se vocês pararem para olhar, ó, a gente está vendo lá, era muito mais significante a gente colocar a testada nesse sentido, só que ela não ia estar conversando com os veios de madeira. Então, por isso que quando a gente pensa em veios, é importante a gente organizar tudo isso, tá? Então, as portas, gente, ou de 18 milímetros ou de 25 milímetros, tá? Dependendo do projeto, quanto mais robusta a porta, obviamente que mais caro também, né? Então, aqui a gente já passou. Outro ponto muito importante é acabamento, né? O padrão, o acabamento melamínico, o nome, o padrão, enfim, todas as questões que a gente já colocou, né? Então, que eu já trouxe agora aqui para vocês. E o que é muito importante quando a gente está falando, gente, de cor e de MDF, é a questão da iluminação. Por quê, gente? Porque a luz, ela muda tudo. Ela muda absolutamente tudo. E quando a gente tem uma iluminação mais quente, uma iluminação mais fria, ela vai, inclusive, mudar a cor do nosso painel, a cor como a gente percebe
todas essas informações, né? Então, gente, quando a gente está falando de luz quente, luz fria, a gente pode ter a mesma cor aplicada no mesmo EDF e a cor ela pode parecer diferente, assim como a gente tem a tinta na parede. Então, é muito importante a gente, quando for escolher a parte da iluminação, a gente ter ali a questão da iluminação, da temperatura de cor, do índice de reprodução de cor, porque isso muda tudo. Às vezes a gente olha um painel, uma chapa num lugar e olha no outro, e não parece a mesma coisa, assim como a gente olha uma cor na parede. Por quê, gente? Porque a luz muda tudo. Então, a temperatura de cor, o IRC, todas essas informações, elas são importantíssimas para a gente conseguir entender. E é coisa que poucas pessoas eu vejo pensando, né, em todas essas informações, quando a gente está falando principalmente de MDF. A gente pensa que vai trocar a cor da parede, mas a gente não pensa que vai trocar a cor da melamina, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Então, diferentes formas de ver a partir da luz. Então, a luz é direta, a luz é angular, tem efeito luz e sombra, né? Por isso que de alguns ângulos parecem mais claros e outros parecem mais escuros, porque se a luz não for homogênea, a gente vai enxergar diferente essa interface, né, em todas as informações. E aí, gente, uma coisa muito importante é o uso do ambiente, ou seja, quais são as atividades que vão acontecer no espaço, quem que vai usar, como vai ser o projeto, como que vai ser o detalhe, como que vai ser a limpeza, porque toda escolha lá tem uma intenção, né? Então, às vezes a gente quer lá e colocar um dueto, um vértice no banheiro, não é o lugar mais indicado. Por quê, gente? Porque vai ter limpeza, vai ter mais umidade, não, mas um quarto funciona melhor, trabalhando, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes quando a gente vai especificar. E principalmente, gente, porque todo material tem uma cor. E a partir disso, a gente consegue fazer as combinações perfeitas, né? Então, quando a gente olha um ambiente, a gente precisa entender, ó, a cor da madeira, a cor do piso, a cor do sofá. E vocês podem ver que a mesma madeira, em intensidades de luz ou localidades de luz mais afastadas da luz natural, ela tem essas cores diferentes. Então, mais perto da janela ela vai ter mais claro, mais longe da janela ela vai ficar mais escuro, né? Então, isso prova exatamente o que eu falei da iluminação e não necessariamente precisa ser a luz artificial, a luz natural. A gente também tem esse movimento. Então, gente, a gente precisa aprender a ler os acabamentos e entender qual que é o fundo. Aquilo é mais quente, aquilo mais frio. E a partir disso, a gente consegue fazer as combinações perfeitas, né? Se é mais quente, mais frio. E aí a gente pode pensar em círculo cromático, em harmonia das cores, para fazer todas essas combinações, né? Então, é muito importante essa parte aqui também, sempre pensar, tá, gente? Que todo material tem uma cor. Então, olhem aquele material, olhem a cor que puxa para vocês conseguirem fazer as combinações. E eu tenho certeza. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que no círculo cromático, o azul e o laranja funcionam muito bem, mas não necessariamente precisa ser laranja, pode ser uma madeira que seja mais alaranjada. Então, eu posso usar um piso mais cinza azulado e essa combinação ela vai funcionando também, né? Então, tudo isso é muito importante para organizar. Outra questão muito importante, gente, é a questão do acabamento técnico, ou seja, fita de borda, tapa-furo, que nem eu falei para vocês, a chapa, ela vai ter o painel impregnado, né, o painel melamina, mas ela vai ter essas bordas cruas. Só que essas bordas, elas absorvem umidade com muito mais facilidade, são vulneráveis a lascas, quebras, deixam o móvel com aspecto inacabado. Então, para isso, a gente usa o quê, gente? Fita de borda, que é uma fita de PVC, ABS, né? E a função é de proteger a borda exposta, garantir durabilidade, e pode ter lisa, pode ser impressa, e as espessuras elas vão variar, obviamente, de acordo com o fabricante, né? Então, aqui a gente vê uma chapa sem acabamento e o outro, a chapa com acabamento. A mesma coisa do tapa-furo, né, gente? Às vezes a gente vai fazer um furo, alguma coisa, a gente precisa colocar esses materiais para dar acabamento. Então, tudo isso faz parte do projeto e são coisas que a gente precisa, obviamente, especificar, né? Então, a gente não recomenda, por exemplo, numa chapa amadeirada, colocar um tapa-furo branco. A gente prefere muito mais colocar uma chapa ou do mesmo tom, ou do tom mais aproximado, como se fosse um interruptor. Não vai colocar um interruptor branco, outro vai colocar preto, outro vai colocar marrom. Então, todas essas informações, gente, elas são importantes quando a gente está colocando e quando a gente está falando de detalhamento. Então, aqui, ó, gente, eu trago um exemplo prático da parte do sentido dos veios. Ou seja, a gente tem aqui uma mesa superior que os veios, eles estão no sentido horizontal. E aqui a gente tem o sentido vertical. Olha só, é um erro de projeto, né, gente? Por quê?
Isso nem foi um erro de projeto, foi um erro de execução. Estava certo no projeto e foi executado da forma errada. Então, quando a gente está trabalhando com madeira, quando a gente está falando com acabamentos, a gente precisa indicar o sentido dos veios também, tá bom, gente? E aí, com todas essas informações, a gente entra aí para uma parte super importante, que é o quê, gente? A parte de detalhamento de marcenaria. Quando a gente está falando de detalhamento de marcenaria, o que a gente precisa começar, gente? A gente primeiro vai fazer uma análise do ambiente, ou seja, a gente precisa entender as medidas gerais, a posição das esquadrias, posições das instalações, interferências, pé direitos, ou seja, onde é que estão as tomadas, o ar-condicionado, as portas, as janelas, as medidas, e a partir disso a gente vai ter, obviamente, a leitura do nosso espaço, né? Com isso, gente, a gente vai fazer o lançamento do nosso projeto, o lançamento do nosso layout, e a gente precisa, obviamente, fazer as devidas compatibilizações, né? Então, o que seriam isso? A gente chama isso de volume, né? A gente chama de largura, profundidade, altura, né? Então, aqui eu estou trazendo todas essas indicações. Quando a gente vai detalhar, gente, marcenaria, como que a gente normalmente faz? A gente vai criando legendas para todas essas marcenarias. Então o armário da cômoda vai ser M01, a cômoda mais um armário. O armário, o outro vai ser o guarda-roupa, o M02. A cama vai ser o M03. O revisteiro vai ser o M04, né? Então a gente começa a criar, gente, uma padronagem que a gente chama de planta que fala. O que é a planta que fala? Ou seja, eu estou trazendo todas as informações do meu projeto para coisas que basicamente eu preciso especificar, né? Eu preciso detalhar. Então, gente, assim como a gente tem legenda de iluminação, assim como a gente tem legenda de louças e metais, legendas de revestimento, a gente também precisa criar uma legenda padrão para a nossa marcenaria e, a partir dessas informações, a gente começar a criar o nosso detalhamento, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gente? Porque o meu intuito hoje é ajudar vocês na parte de detalhamento, na parte de especificação. Então, eu criei aqui uma aula prática para ajudar vocês, né? E aí, com essas informações, né, com tudo que a gente precisa organizar, com essas indicações de marcenarias, a gente vai ler. Isso aqui é o meu M1, que é a minha cômoda, meu armário. Isso daqui é o meu M2, que é meu guarda-roupa. O meu M3, que é minha cama, né? O meu M4, que é meu revisteiro, né? Então, basicamente, isso é uma forma da gente fazer a nossa planta falar com todas essas informações. E a partir disso, a gente cria o quê? A gente cria um manual de marcenaria. O que é importante a gente especificar no nosso manual de marcenaria? A gente precisa especificar os acabamentos. Então, eu vou usar o MDF beige mate arauco, vou usar a palha natural sextavada. A gente precisa dar esses nomes, essas informações. A gente indica sempre os tipos de ferragens, as espessuras, né? Então, eu tô lá, ó, o fundo, 6 milímetros. O fundo, 6 milímetros. A caixa, 15 ou 18 milímetros. As prateleiras, 15 ou 18 milímetros. A gente vai colocando todas essas informações e mais algumas informações que a gente coloca na parte, obviamente, de detalhamento. Então, a gente chama isso, gente, de memorial. A gente está selecionando todas as informações, né? E aí, a gente apresenta uma planta baixa, e essa planta baixa, a gente tem essas informações que a gente chama de planta que fala, ou seja, né? Aqui era um outro layout, mas igual para mostrar para vocês. E com todas essas informações, a gente vai detalhando. Então, isso aqui é o M1, esse aqui é o M2, esse é o M3, esse é o M4. Vou colocando as medidas básicas, mas depois, gente, o que a gente faz? A gente pega essas informações em escala e a gente vai fazendo os detalhamentos, ou seja, vai colocando todas as informações, todas as espessuras, todas as alturas, todas as medidas e vai construindo os projetos, vai fazendo a compatibilização com as instalações, onde é que tem tomada. Vocês podem ver, gente, todos os nossos detalhamentos, eles têm todas essas informações amostras, né? Então, por isso que a gente foi criando todos os nossos manuais de detalhamento e hoje a gente está aqui para lançar o nosso manual de detalhamento com a Arauco também, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui todas essas informações, tamanho da palha, onde é que vai a palha, qual que é o acabamento. Então, basicamente, é como se fosse um projeto que fala. Só que o que isso acontece, gente? Isso vai nos dando mais credibilidade, isso vai nos dando mais força, né? Isso vai nos dando mais segurança para a gente detalhar e organizar. Ó, os armários, então a gente tem o 3D, tem a vista, tem a parte interna, até tem o corte. Aqui o revisteiro com todas as informações, né? E tudo que a gente precisa. Então, gente, a gente precisa entender que nosso detalhamento de marcenaria, ele está inserido num contexto de projeto, onde a gente vai ter um layout, a gente tem que pensar na estrutura,
Na estrutura, a gente tem que pensar na fixação do móvel, a gente tem que compatibilizar com as instalações, entender quais são os revestimentos, para poder combinar com a marcenaria, e a gente vai trabalhar com a iluminação. Então, tudo isso, gente, faz parte do nosso projeto, e cada vez mais que a gente vai se organizando, a gente vai criando esse relacionamento com o projeto. Então, a gente não pode pensar da marcenaria, gente, como algo isolado no nosso projeto. Não, a gente tem que pensar a marcenaria como algo que está fazendo parte do nosso projeto, né? E aí, gente, dentro desse contexto, a gente entende que na marcenaria a gente precisa pensar no volume, nas medidas, no tamponamento, nos módulos, nos puxadores, na divisão interna, no acabamento e, obviamente, nas instalações. A gente chama isso, gente, de mapa do projeto, né? A gente ensina isso, inclusive, dentro da nossa escola. E quando a gente tenha todas essas informações definidas, a gente pode pensar em detalhamento e depois a gente vai colocar cotas, instalações, posições e alturas. Eu vejo muita gente colocando cota, posição, sem ter todo o resto. Mas não, gente, definam tudo, definam o volume, se vai ter tamponamento, se não vai ter tamponamento, qual que é a espessura, quais são os módulos, é porta, é gaveta, o tamanho, o puxador, a divisão interna, e depois disso a gente vai detalhar, né? Então, gente, quando a gente está falando de medidas gerais, a gente está falando todo o projeto que precisa ter largura, altura, profundidade, afastamento, né, do chão, das paredes, analisar a estrutura, o que vai ser guardado, quais são os afastamentos, é suspenso, tem rodapé? Qual que é a altura? Qual que é a altura do rodapé, né? Tem circulação para eu abrir as portas, as gavetas, eu preciso deixar um espaço para a cortina, né? Então, tudo isso faz parte das interferências com os nossos projetos, né? Depois, gente, que a gente tem essa parte, a gente vai para a próxima parte. A estrutura externa, ou seja, tem tamponamento? Tem ou não tem, né? Qual que é a espessura? Como é que são os cantos? O canto, ele é reto? Ou o canto, ele é o encontro de borda, né? Ele é 45 graus ou ele é reto? Como é que ele funciona? Tudo isso são detalhes que fazem diferença no nosso projeto e que muitas vezes eu não vejo os profissionais especificando isso, gente. Então, é muito importante que a gente precisa colocar. Gente, o PDF da aula, tá? Depois a gente vai ver lá com a Arauco para ver ponto, para vocês conseguirem baixar. Precisa, obviamente, estar lá inscrito no programa de relacionamento da Arauco, né? Eu sei que vocês estão fazendo muita perguntas sobre isso, mas deixa eu terminar a minha aula e depois eu trago aqui todas as informações que vocês precisam, tá bom? Então, a gente tem essa questão dos cantos, né? Dos tamponamentos, qual que é a espessura, se tem ou se não tem, como que são os cantos, se é 45, se é reto, né? Muitas vezes, gente, o tamponamento, ele tem uma função estética, mas às vezes ele tem uma função de acabamento, então depende como o móvel vai ser construído. Se o móvel for construído de uma forma correta, ele não precisa de tamponamento. O tamponamento, ele é algo que acaba encarecendo o projeto, ele é muito mais uma questão estética, mas dependendo da forma como ele foi construído, ele tem esse formato de acabamento também, né? A gente tem que definir, então, gente, todas as espessuras, larguras, alturas, né? E a gente, profundidades, e a gente vai levando tudo isso para o nosso projeto, né? Então, tudo isso vai deixando o nosso projeto mais rico, mais organizado. São informações básicas, mas eu digo isso, gente, porque eu vejo muita gente não fazendo isso no seu próprio projeto. Depois a gente tem que definir a divisão, o tipo de abertura, a largura, a altura, a profundidade, tem espaço para circulação, não tem interferências, né? E aí a gente vai definindo o nosso projeto com todas as informações. Qual que é o tipo de módulo? É porta, gaveta, é nicho, o modelo é lisa, é ripada, lambri, e a partir dessa modulação, a gente vai criando o detalhamento, a gente vai refinando o nosso projeto, vai colocando as informações de detalhe de puxador, qual que é o acabamento, meu tamponamento é da Cortal, as minhas portas são das Cortal, né? Então, a gente vai incrementando todo esse projeto para depois a gente criar um manual, né? Então, a gente precisa ter as vistas, como é que vai ser interno, como que vai ser externo, onde é que bate, daí tem um pouco de construção de móvel. Depois vocês podem pedir para a Arauco para a gente fazer mais uma aula sobre especificação e detalhamento, tá, gente? E aí a gente precisa entender qual que é o padrão de acabamento de especificação da Arauco. Interno é branco, é da mesma cor, não é da mesma cor? Como que são essas informações? Como que é a divisão interna? O que que eu tenho, o que que eu não tenho, né? Então, são coisas que não podem ficar perdidas no projeto. Não adianta mandar para a marcenaria dizendo que tudo é beige, tá? Mas interno, externo, a porta, né? Como que eu crio todo essa informação, né? E aí, basicamente, a gente precisa dizer qual que é o tipo de trilho, eu quero uma gaveta telescópica, dobradiça supercurva, basculante invertida, a iluminação indireta, todas essas informações, elas precisam fazer parte do nosso projeto, né, gente?
Ó, então tem interruptor, eu preciso marcar a posição do interruptor, então tem que compatibilizar com as instalações, com as tomadas, com os interruptores, com as outras informações do projeto, ou seja, elétrica, iluminação, recortes, quando for um banheiro, uma cozinha, a parte hidráulica, né? Então tudo isso vai nos ajudando para organizar. E aí, por último, a gente vai entrar na parte de detalhamento, onde a gente vai aumentar a escala daquilo que a gente desenhou. Vai aumentar a escala do puxador, vai aumentar a escala do ripado para a gente conseguir construir. Mas antes da construção, a gente tem todos esses passos que eu acabei de trazer para vocês, né? E aí a gente entra em detalhamento, parte técnica, cotas, memorial de especificação. E aí, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem um projeto que a gente começou de uma forma e a gente terminou de outra forma com todos esses detalhes. Então, gente, eu tenho aqui a minha vista, tenho aqui a minha vista pintada, tenho a minha perspectiva com todas as medidas, ó, tem os detalhes importantes, eu tenho aqui detalhe 1 do puxador, detalhe 1 do puxador, detalhe 2 da porta ripada, detalhe 2 da porta ripada. Então, a gente vai construindo ali todas essas informações, largura, altura, né, espessuras, posicionamento, e a gente vai colocando todas essas medidas, né? E aí, gente, a gente vai criando o que a gente chama de manual. Eu tenho a minha planta, eu tenho a minha vista, eu tenho minhas perspectivas e eu tenho ali todas as informações. Espessuras, espessura da estrutura, do fundo, das portas, um armário de 2 gavetas e uma porta basculante, puxador conforme detalhes, acabamentos, prevê iluminação e recorte para elétrica, né? Então, todas essas informações a gente vai adicionando no nosso projeto. Então, gente, a gente vai criando um padrão que a gente chama um padrão de detalhamento. E aí, eu quero só aqui mostrar para vocês uma coisinha antes, que é a questão do que a gente chama... Opa! Espera aí, gente. Opa! Ó. Que é o que a gente chama de modelagem, tá? E por que eu vou falar agora da modelagem, tá, gente? Porque eu acho que a parte da modelagem, ela é muito importante para a construção do nosso projeto, tá? Então, antes da gente falar do guia, quem que vai ganhar, como que vai ganhar e como que a gente vai fazer, eu vou trazer aqui a parte da modelagem. Então, isso aqui, tá, gente, é um projeto detalhado por nós. Espera aí. É um projeto detalhado por nós, tá? E quando a gente entra aqui na parte de detalhamento, tá, gente? E a gente entra aqui na parte das cenas, a gente entra aqui na parte das vistas, olha só, gente. As laterais, elas têm a espessura certa, elas vão até o chão, olha só. Elas têm tudo certo, sabe? O puxador é no lugar do puxador, a palha é no lugar da palha, os cortes estão no lugar dos cortes, ó. O armário é no lugar do armário. E se eu vier aqui na parte interna, ó, eu tenho todas as minhas divisões, todas as minhas informações, todas as minhas vistas, tudo que eu preciso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Se eu venho aqui nessa imagem, tá? E dentro aqui dessa imagem aqui que a gente está falando. Deixa eu olhar aqui. Fazer uma configuração. Então, eu venho aqui dentro de todas as imagens das informações que eu estou colocando. Deixa eu só fazer uma configuraçãozinha aqui rapidinho. Ó. E aí eu tenho aqui a minha configuração 100% organizada. Quando a gente pega uma imagem assim, tá, gente, que está muito bem modelada, e esse aqui é o beige da Arauco, tá? E aí a gente pega aqui e a gente coloca isso para renderizar na IA, faz muita a diferença, né? Então eu sei que agora o novo hype é a parte de renderização, todo mundo quer aprender como que a gente faz para renderizar com IA. O que eu quero trazer para vocês, basicamente, é o quê? É muito importante a gente entender que cada vez mais o detalhamento ele é importante, principalmente agora quando a gente está falando de renderização. Então, para renderizar, a gente precisa ter a modelagem muito bem feita. E uma modelagem muito bem feita, a gente precisa ter um detalhamento bem feito. Eu vou deixar aqui renderizando para vocês olharem, mas olha só, faz toda a diferença a gente ter um armário com as informações certas, com o detalhamento certo, porque isso vai ser muito melhor representado dentro do nosso 3D. Então, gente, antes era muito importante, a gente queria só detalhar. Olha só, olha aqui, ó, a imagem foi renderizada em 1 segundo. Essa daqui é a Ana, tá, gente? Para quem não conhece, a nossa plataforma que renderiza num clique. Mas muito dessa renderização
ela tá o quê? Ela tá relacionada à modelagem, né? Ela tá relacionada a todo esse detalhamento e todas essas informações que elas já estão presentes no projeto, né? Então, basicamente agora, gente, cada vez mais a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que a boa modelagem, um bom detalhamento, ele vai fazer parte da nossa entrega, né? De tudo que a gente consegue construir. Então, quanto melhor vocês renderizarem, melhor vai ser. Quanto melhor vocês modelarem, melhor vai ser a entrega usando IA. E se eu pegar, gente, qualquer imagem desse projeto e colocar para renderizar, ou qualquer imagem que a gente renderize aqui, vocês vão ver que o nosso nível de renderização, ó, ele é muito realista. Por quê, gente? Porque a modelagem ela é muito bem feita, o detalhamento ele é muito bem feito, e isso muda tudo. Então, antes, gente, a gente achava que era só uma questão de retrabalho, né? Especificar, eu sempre achei que foi importante, mas ao longo de todos esses anos, agora eu estou colhendo todos os frutos, né? Usando inteligência artificial. Então, gente, é muito importante a gente colocar porta de abrir, se é basculante, porta de correr, qual é o tipo de corrediça, a gente pensar nas ferragens, pensar nas informações, que nem eu coloquei para vocês entenderem, né? Tudo isso, de fato, vai ajustando e vai organizando, né? Então, o tipo de tamponamento, com tamponamento, sem tamponamento, tipo de puxador, é alumínio, é cava, ele é tech, ele é linear, não importa, mas tudo isso precisa estar representado no nosso projeto. Quando a gente está falando de iluminação, qual que é o tipo de iluminação, onde fica a iluminação, tudo isso tem que estar, obviamente, no nosso projeto, né? Tudo vai fazer diferença. Ah, quando a gente vai falando de tamanho de painéis, onde que muda? Pô, tem um painel lá de 4 metros, onde é que fica a emenda? Se a gente não marcar a emenda, o nosso marceneiro vai colocar a emenda em qualquer lugar. Então, esses detalhes, eles são importantes e, de fato, tudo faz diferença, né? Então, aqui, a parte mesma coisa de armário, né, de detalhamento, eu acabei de mostrar para vocês como é importante a gente ter essa parte de detalhamento aqui também, né, organizada no nosso projeto. Ó, os armários, as laterais sempre, até o chão, tá, com tudo que a gente precisa, dobradiças, ó, suportes, o tipo de fixação. Pô, eu vou colocar esse tipo de fixação, eu vou precisar de um tapa-furo aqui. Se eu colocar esse suporte aqui, eu não preciso de um tapa-furo. Então, se não tiver isso no nosso projeto, gente, vai fazer muita diferença, né? E aí, com todas essas informações, a gente gera aqui um manual de montagem, né? Que é aquilo ali que eu já mostrei para vocês. Vamos colocando todas as imagens. Se a gente precisar selecionar os equipamentos, a gente tem que selecionar. Por quê, gente? Porque isso vai ter interferência com o detalhamento na nossa cozinha. A gente precisa ter as medidas, precisa colocar as informações, né? E cada vez mais que a gente for criando um detalhamento maior, ele vai ficando mais complexo. Ao lançamento dos pontos, das tomadas, os tamanhos dos equipamentos, para ter todos os respiros importantes, né? Então, gente, querendo ou não, marcenaria é um dos projetos mais caros e quase mais importantes do nosso projeto, e é muito importante que a gente se dedique, que a gente entenda, que a gente sabe especificar e, obviamente, que a gente possa indicar materiais de altíssima qualidade, como os materiais da Arauco. Então, gente, pensando em tudo isso, a gente criou e a gente desenvolveu o nosso guia de detalhamento em parceria com a Arauco. Então, gente, para a gente... como que vai funcionar? Como que vai funcionar aqui? Eu vou liberar para vocês, tá, gente? Vou liberar para vocês um QR Code, tá, gente? Os primeiros 400 que se inscreverem vão ter acesso. Os primeiros 400 que se inscreverem no QR Code vão ganhar o nosso guia de especificações da Arauco, tá, gente? Vou colocar o QR Code. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Esse guia ele vai chegar impresso na casa de vocês. Super sucesso, tá? Só o guia da Arauco. Aqui dentro do guia da Arauco, tá, gente? A gente basicamente tem toda essa explicação da aula que eu ensinei para vocês, tem os checklists que a gente criou de marcenaria, todo esse passo a passo, não tem tanto a parte técnica, tá? Mas é um material que basicamente ele vai ajudar vocês para tudo, tá? Quem gostou da aula, depois deixa um like aqui também, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês podem pedir para Arauco para a gente fazer mais aulas, né? Eu amo esse assunto, tá? E tá aqui, ó, gente. Opa, deixa eu compartilhar minha tela. Não tá compartilhando.
Esse aqui é o link, precisa se inscrever no link, tá, pessoal? Obviamente que o pessoal da Arauco vai chamar vocês. Aí o intuito é que vocês se inscrevam também, obviamente, no programa de relacionamento. Quem já tiver inscrito vai pontuar também, tá, gente? Então, quem tiver inscrito já no programa, assistir essa aula, vai pontuar, além de receber o nosso mais novo lançamento, que é o nosso guia Arauco na casa de vocês. Tá bom, gente? Sobre o material, vamos ver ali com a Arauco, se eles disponibilizam ali. Peçam para a Arauco mais aulas também, tá, gente? Quem quiser saber como que pode... Tem bastante gente perguntando o resto dos guias, tá? Depois a gente manda ali o link para vocês, quem tiver interesse. Quem gostou da aula, responde aí, gente. Gostei, 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 tá? Tem que responder ali o Forms e o time da Arauco vai entrar em contato com vocês para dizer quem ganhou, tá, gente? Quem ganhou vai receber uma mensagem. Ó, gente, quero mais aula, tem que falar lá. O que vocês acham, né, gente? A gente pode voltar a fazer as nossas aulas semanais, né? Eu adoro falar sobre detalhamento também. Ó, amei, amei, amei. Quero mais comentários, tá, gente? E é isso, tá, pessoal? Vou ficar aqui mais uns minutinhos. Mais perguntas. Se quiserem fazer alguma pergunta, né? Tá aqui o QR Code, tá, gente? Tá o Forms ali. Lembrando que vocês vão se inscrever e a Arauco vai entrar em contato. Os 400 primeiros vão receber o guia impresso na sua casa. Tá bom, gente? O QR Code também dá pontuação de presença, tá, gente? O QR Code também dá pontuação de presença. Então, coloquem o nome para poder pontuar, né? Para vocês pontuarem. E eu esqueci de pedir, né, gente? Eu acho que quem tá aqui na aula pode tirar uma foto da aula também, postar no Instagram, marcar álcool, me marcar, que a gente vai ficar muito felizes também, tá? Espero que a gente tenha ajudado bastante vocês, tá, gente? Boa sorte. O pessoal da Arauco vai entrar em contato, eu acredito que pelo WhatsApp, tá, gente? Tenho quase certeza que é essa informação. Para revestir uma parede, qual que é a espessura ideal? Olha, gente, quanto mais fino, menos pesado, né? Mas depende da estrutura. A gente tem revestido a parede com 15, mas já revesti com 6 também. Que bom, gente, que vocês gostaram. Acho que não vão entrar em contato hoje, tá, pessoal? O PDF da aula a gente vai ver, tá? Então, gente, conseguiram aqui acessar o QR Code? O link ali também. E aí, gente, quem quiser falar com a nossa equipe, tá? Quiser ter mais alguma outra informação, vou deixar aqui o contato para vocês também. Ó. Aqui tem o contato para falar com a nossa equipe também, tá, gente? Mas os guias vocês vão receber contato da Arauco, tá, gente? E aqui eu vou deixar o contato da nossa equipe para quem tiver dúvidas, perguntas, para quem quiser saber sobre os guias, para quem quiser saber sobre a Ana também, tá? Olha, Lise, como que a gente faz para cobrar para o projeto de marcenaria? Eu acho que é uma aula que a gente precisa ter de várias horas para a gente conseguir organizar, porque tudo vai depender de muitas outras coisas, né? Ó, gente, para quem quiser informações da Ana, ó, pode entrar aqui em contato com o nosso time de atendimento. Eu vou ver, tá, pessoal, com o pessoal da Arauco para ver se eles pontuam aí a aula de vocês, tá?
A gente liberou mais, tá, Mirelle? A gente liberou 400, tá bom? Eu tenho curso de detalhamento, tenho uma escola sobre detalhamento. Tá aqui o QR Code para quem tiver mais informações, tá? Aí o certificado tem que ver lá com o pessoal da Arauco, tá, pessoal? Se eles vão subir na plataforma, enfim, como que a gente pode fazer. O link de relacionamento é para se inscrever, tá, gente? E para concorrer ao guia impresso entregue na sua casa. Ó, quem quiser os guias, tá, gente? Tá aqui, ó, o QR Code do atendimento. Ó, Juliana, pode chamar ali o pessoal e eles dão um cupom de desconto para vocês, tá? Só chamar que vocês assistiram a aula da Arauco. Quem tiver hoje aqui, tá, gente? A gente dá um desconto para vocês de R$100. Então, quem tiver na aula e quiser comprar os guias, eu libero para vocês um desconto de R$100, tá? Só chamar aqui o pessoal de atendimento. Tem curso para usar a Ana? Tem, Bia. Tem tutorial ali dentro da Ana, tá? E a gente explica como que a gente usa. E aí a gente vai dar um curso de render também no dia 27. Mas a Ana, ela é bem intuitiva, tá bom? Lari, sobre a inteligência artificial, tu pode chamar aqui o pessoal do atendimento, tá? Desconto para adquirir a maleta da Arauco. Vamos ver com o pessoal da Arauco se eles liberam para vocês. Hoje eu tô liberando para 400 pessoas o guia físico impresso entregue na casa de vocês, tá? Então, quem já se inscreveu, já tá aí concorrendo, o pessoal da Arauco vai entrar em contato. E quem quiser acesso ali aos guias ou a Ana, tá, gente? Vou deixar esse QR Code aí de atendimento. Como adquirir a Ana? Aqui, ó, gente, nesse QR Code vocês podem chamar, tá? O pessoal, ó, esse QR Code que tá aí na tela. Vocês podem chamar o pessoal para saber como adquirir a Ana. Luciana, chama o pessoal do atendimento, tá? Para a gente ver como que a gente consegue organizar. Ah, eu não vou estar na Fórum Mobília esse ano. Esse ano eu tô cheia de compromissos de IA. O desconto para o guia só se for o combo. A gente não tem, Nádia, todos os guias, tá? Disponíveis, mas chama o time de atendimento, eles te dizem qual o guia tem, tá? Que bom, gente, que vocês gostaram da aula, né? Vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos para quem tirou dúvidas aí, o pessoal. Eu tenho aulas salvas no YouTube, tem uma escola também. Dúvidas vocês podem perguntar aqui no QR Code, tá? Aí eu vou pedir, tá, Nath, se a gente consegue liberar descontos para as amostras, pode deixar. Mas quem quiser o combo de guias, tá, gente? Eu vou liberar um cupom para vocês de R$100 para quem quiser comprar. Tá aí o pessoal do atendimento. Vou ver com a Arauco para a gente fazer mais aulas. Podem deixar. Os guias vendem separadamente, alguns sim, tá? Vê aí o pessoal, só entrar ali no QR Code e chamar o pessoal. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Os guias novos, gente, eles têm uma identidade nova.
A capa é nova, mas o conteúdo ele não mudou, tá? A última atualização de conteúdo, se eu não me engano, foi 2023, 2024. Depois a gente só mudou a capa e aí a gente tem os guias novos, né? Que a gente tem o guia de briefing e o guia do projeto sem erro, mas o conteúdo praticamente ele não mudou, tá? Só o visual mesmo, tá? Que bom, gente, fico feliz. Ai, que bom, gente. Quem quiser saber mais sobre os materiais, tá aqui o QR Code, tá bom? Deixa eu parar aqui, gente. Tá, gente? Então, provavelmente. Ó, então, para quem não conhece os guias, vou mostrar aqui o guia da Arauco, tá, gente? Mas que eu imagino que os primeiros 400, quer dizer, já foi, tá? E os nossos guias, eles são bem detalhados, bem intuitivos também, para quem não conhece. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso guia de detalhamento, ó, a gente tem todas essas especificações aqui de detalhamento, a gente tem áreas secas, a gente tem áreas molhadas. A Ana, gente, ela renderiza a partir de imagem, tá? Não do SketchUp. Ó, guia de banheiro, tá? Ele foi eleito a melhor fonte de consulta do mercado. E aí, depois do sucesso dos guias, a gente criou aqui o primeiro guia, especificação da Arauco, né? Então aqui ele fala sobre as chapas, ele fala sobre a Arauco, ele fala sobre os acabamentos, ele fala, tem um pouquinho do que eu mostrei para vocês, do passo a passo para detalhar, tá? A aula, gente, é da Arauco, imagino que vai ficar dentro da plataforma deles, tá bom? E a inscrição, gente, a gente deixou aqui o link, tá? Vou colocar aqui por uma última vez, antes de sair. Os 400 primeiros que se inscreverem vão ganhar o guia impresso na sua casa, tá? Então, deixa eu colocar aqui mais uma vez. Peraí. Vou colocar aqui o link para vocês. Peraí. Aqui, ó. E aí, gente, o pessoal da Arauco vai entrar em contato com vocês, tá bom? Não está compartilhando a minha tela, Breno? Consegue compartilhar? Ó, gente, aqui, ó, para ganhar o guia. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Vou deixar pela última vez aqui o contato do nosso atendimento para quem quiser mais informações também. E vamos ver com a Arauco se a gente faz mais aulas também, tá? Se a gente tiver coro, se a gente tiver pessoas aqui, com certeza a gente vai fazer também. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. E até depois.